eu esbofetei o meu amigo, a minha amiga, esbofetei. Foi um momento de raiva, mas eu não queria fazer assim. Mas você fez. Você fez. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. A obediência de Jesus realiza a nossa salvação. Ele obedece ao Pai, à vontade do Pai, até a cruz, à morte da cruz. De fato, todos os pecados são desobediência à vontade de Deus. É justamente na paixão em que a misericórdia de Cristo vai vencê-lo, que o pecado manifesta o grau mais alto de sua violência e de sua multiplicidade. Incredulidade, ódio assassino, nós vemos na paixão, não? Por que precisa meditar muito sobre a paixão de Cristo? Porque a paixão de Cristo mostra a nós todo o resumo de todos os pecados. Temos incredulidade dos fariseus de Pilato, ódio assassino, rejeição e zombarias da parte dos chefes e do povo, covardia de Pilatos e crueldade dos soldados, traição de Judas, tão dura para Jesus, negação de Pedro, abandono da parte dos discípulos. Todas as coisas feias da humanidade são reunidas no mistério da paixão. É interessante que Gibson mostrou muito claramente o que acontecia, não? Anche com Judas, quando Judas se afasta, foge, não? Foge para os campos. E tem aquelas crianças ao redor deles que zombam dele. Aquelas crianças representam o demônio, de fato, que zombam dele. E puxam ele, não? Até a morte, até o suicídio. Até o suicídio. Mas, na própria hora das trevas e do príncipe deste mundo, o sacrifício de Cristo se torna secretamente a fonte de onde brotará inesgotavelmente o perdão de nossos pecados. O pecado não tem a última palavra, se nós não queremos, claro, não tem a última palavra. Todos os maiores pecados desta vida, deste mundo, não são obstáculo para a misericórdia de Deus. Não são obstáculos. Os pecados, os protestantes, falam assim, os protestantes em geral, falo dos protestantes, mas fala, todos os pecados são graves. Não existe um pecado leve. Todos os pecados merecem o inferno. Todos os pecados são corrupção total do homem. Só a misericórdia de Deus cobre os pecados. Mas é interessante, Eles falam que a misericórdia de Deus cobre os pecados. É como se uma dona de casa passa a vassoura no piso e coloca toda a pó embaixo do tapete, não? Cobrir não significa recriar a natureza humana. Você é um pecador. Falando assim os protestantes, nós somos um montão de lixo. Todos nós. Deus, Jesus, na sua misericórdia, cobre com seu manto este montão de lixo. O montão de lixo fica sempre ali. Esta é a doutrina dos protestantes, de fato. O montão de lixo fica sempre assim. Isso porque a lógica protestante, que é assim, come falava Lutero, peca fortemente e crê firmemente. Peca, faz todos os pecados que você quer, mas no final a tua fé te salva. Não é assim. Seria uma bem pobre redenção, porque se Deus somente cobre os nossos pecados, não faz nada para nós, não é uma redenção verdadeira. Significa que o pecado tem uma força maior que a graça de Deus. Para nós, o pensamento católico é assim: a graça de Deus renova o homem interior. Faz renascer o homem interior. Apesar que em nós permanecem as inclinações para o pecado, para o mal, mas estas inclinações não são pecado em si mesmas. São pecados quando com a minha vontade livre, eu falo sim, eu vou a favorecer esta inclinação que é em mim. Este é o pecado. Claro, mas a graça de Deus ajuda-nos, dá nossa força para rejeitar, afastar de nós estas inclinações, não ouvir estas inclinações.
Assim, tem de fato diversidade dos pecados. São João, nas suas cartas, fala assim, tem pecado que conduz à morte e pecados que não conduzem à morte. E a prima distinção que nós encontramos dos pecados entre pecados mortais e veniais. A variedade dos pecados é grande. Primeira coisa, não todos os pecados são iguais. As Escrituras nos fornecem várias listas. A carta aos Gálatas opõe as obras da carne ao fruto do Espírito. As obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Fa um elenco que não é elenco completo, Fa exemplo São Paulo, estas. A respeito das quais eu vos previno, como já eu vos preveni, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. São os pecados mortais, aqueles que são dignos de uma eterna condenação. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até 21. Pode-se distinguir os pecados segundo o seu objeto, como em todo ato humano, ou segundo as virtudes, ou que se opõem por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que eles contrariam. Pode-se também classificá-los conforme dizem respeito a Deus, ao próximo ou a si mesmo. Pode-se dividi-los em pecados espirituais e carnais. Pecados carnais é a gula, pecado carnal. Pecado espiritual, orgulho, a soberbia. Os pecados espirituais muitas vezes são piores. Ou ainda em pecados por pensamento, palavra, ação e omissão. É toda a ladainha das omissões, não? Como se fala, que muitas vezes não se confessa. Eu não fiz o que eu tinha que fazer. Omissão. A raiz do pecado está no coração do homem, em sua livre vontade, segundo o ensinamento do Senhor. Com efeito, é do coração que procedem más inclinações, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São estas as coisas que tomam o homem impuro. A decisão interior, primeira coisa. Não é que uma palavra que sai da minha boca assim sem querer, nossa, fugiu. Não tinha no coração esta palavra. Foi assim, uma fraqueza, mas do coração do homem. Isso porque para vencer o pecado precisa, primeira coisa, ser bem convencidos no nosso coração que o pecado é mal. Porque se o nosso coração se acostuma a guardar pensamentos, sentimentos conforme a Deus, é mais difícil pecar depois. Purificação do coração.